Chegando com uma questão comentada e atendendo mais uma vez a um pedido, vejam na tela, hoje o pedido é do nosso seguidor Flávio Melo, que pediu que a gente fizesse uma questão dessa banca, que é uma banca, né, das Forças Armadas, para que ele faça o estudo, a preparação para o concurso dele. Então, assim como o Flávio pediu, quem quiser solicitar, no comentário do vídeo, faça o seu pedido e aguarde, porque eu não gravo todo dia e gravo uma questão por dia. Então tem uma filinha, mas uma hora a sua hora chegará. Pegamos então essa questão, que foi de um concurso aí na tela, de 2020, sobre o assunto chamado fonologia. E a banca perguntou o seguinte: as palavras baiacu, tapeceiro e constrói têm em comum a presença de quê? Pausem a tela e veja se você ainda se lembra do que é cada uma dessas coisas aí. Se você pausou e não simplesmente esperou esses segundinhos que eu dei, você tem que pausar para você puxar da sua memória o que ficou nela ou o que não ficou. Tá certo? Então é o seguinte, essa parte chamada de fonologia, ela é muito comum em concursos militares e pouco comum em concursos de abrangência nacional, de tribunais ou de Ministério Público. Esses que são mais concorridos, INSS, não costumam cobrar muito esse tipo de questão, não. Mas, como aqui a gente tem que lidar com a língua portuguesa e como a gente tem a oportunidade de trabalhar com bancas diferentes que você vai solicitando, é ótimo, porque tem coisas que a gente às vezes deixa de trabalhar. Então a palavra baiacu, quando eu separo essa palavra em sílaba, o que é que acontece? Eu quero te lembrar que toda sílaba é uma unidade sonora, fonologia, fono tem a ver com som, e toda unidade sonora, chamada sílaba, tem que ter uma vogal. Então, quando a gente fala em sílaba, ela tem um mínimo e ela tem um máximo. Então, toda sílaba tem, no mínimo, uma vogal e, no máximo, uma vogal. Então, não existem duas vogais numa sílaba. Eu vou te dizer o seguinte, essa letra U, que aqui está, é a vogal, porque só tem ela na sílaba junto com a letra C, que é uma consoante. Essa letra A, que aqui está, é uma vogal, porque só tem ela na segunda letra, na segunda sílaba. Mas aqui eu tenho duas letras vocálicas. A letra A é uma vogal e a letra I, nessa palavra, é uma semivogal. Então, quando a gente aprende na escolinha quais são as vogais, a gente aprende que as vogais são A, E, I, O, U. Mas, essencialmente, a letra A, a letra E e a letra O, elas necessariamente são sempre vogais. Então, isso aqui é uma vogal, isso aqui é uma vogal. Tá? A letra I e a letra U, elas podem ser vogais, sim. Você não aprendeu errado, não. Você só aprendeu de maneira genérica, porque elas podem ser o que se chama semivogais. Quando é que a letra U é uma vogal? Quando na sílaba só tem uma, porque eu disse que tem que ter no mínimo uma vogal. Se a letra U é uma letra vocálica e está nessa sílaba, aqui ela é uma vogal. Mas quando é que ela é uma semivogal? Quando ela está junto com outra. Então, I e U são semivogais em sílaba junto com A, E e O. Então, se eu tenho uma letra I junto com A, é uma semivogal. Se eu tenho uma letra U junto com E, é uma semivogal. Mas se for uma letra I sozinha, é uma vogal. Tá certo? Então, vai lá na tela. A palavra baiacu. Será que ela tem um hiato, um tritongo, um ditongo crescente ou um ditongo decrescente? Bom, primeiramente, as duas letras vocálicas na palavra baiacu, bai,
O A ficou junto com o I. A gente erroneamente aprende na escola que um ditongo é quando ficam duas vogais na mesma sílaba. Não. Por que que não? Porque eu acabei de te dizer que não existem duas vogais na mesma sílaba. Existe uma. Então, existe um ditongo que tem primeiro uma vogal e depois uma semivogal. E existe um ditongo que tem uma semivogal e depois uma vogal. Por exemplo, na palavra paisagem. A letra E é uma vogal, porque a letra E sempre é uma vogal. A letra A é uma vogal, porque a letra A sempre é uma vogal. E a letra A é uma vogal, porque a letra A sempre é uma vogal. Isso quer dizer que o I é uma semivogal, porque a letra I junto com A, E e O é uma semivogal. Primeiro vem a vogal, depois a semi. Tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, a palavra água, o que é que acontece? A letra A é uma vogal, porque A sempre é vogal. A letra A é outra vogal, porque a letra A sempre é vogal. Como a letra U ficou junto com A, nessa palavra ela é uma semivogal. Então, primeiro vem a semivogal e depois uma vogal. Isso tem a ver com um conceito que a gramática chama de ditongo crescente e de ditongo decrescente. O que é crescer? É aumentar. O que é decrescer? É diminuir. Então, quando eu tenho uma vogal e passo para uma semi, semi significa meio, metade. Vogal é inteira. Semivogal, então eu parto de uma vogal para uma semi. Isso é decrescente. Então, isso aqui se chama ditongo decrescente. Agora, se aqui eu tenho uma semivogal, semi é metade, e passa para uma vogal, eu parti de uma metade para o inteiro. Aumentou. Isso aqui se chama ditongo crescente. Honestamente, felizes as bancas que não cobram isso aqui. Felizes os candidatos que não têm que saber esse procedimento. Porque cá para nós, saber isso aqui não é saber português. Saber português é saber pontuar. Saber português é saber colocar um pronome no lugar certo. É realizar uma concordância. É colocar uma crase. Agora, saber que o negócio chama de tongo crescente, de tongo decrescente, é saber gramática. E, de repente, isso é uma coisa tão primária e que muita gente erra. Mas eu repito, todo concurso militar cai isso, porque eles são mais tradicionalistas. E isso é uma cobrança tradicionalista. Então vai lá na tela. A palavra baiacu, se primeiro tem a vogal A e depois tem a semivogal I, na palavra baiacu tem um ditongo decrescente. Agora vamos pegar a palavra tapeceiro. Na palavra tapeceiro, eu tenho aqui, ó, tapeceiro. A letra A é vogal, sempre é. A letra E é vogal, sempre é. A letra O é vogal, sempre é. A, E e O são sempre vogais. A letra E sempre é vogal, então aqui o I é uma semivogal. Então nós também temos aqui um ditongo. E se esse ditongo ele passa de uma vogal para uma semi, de uma vogal para uma semi, é igual baiacu, é um ditongo decrescente. Finalmente, na tela, olha a palavra constrói. Vamos lá. Eu divido assim, ó. Constrói. O que acontece? A letra O é uma vogal, sempre é. A letra O é uma vogal, sempre é. Aí, então, se a letra I está junto com uma vogal, ela é uma semivogal. Logo, isso aqui é um ditongo. Um ditongo que começou com uma vogal e diminuiu para uma semivogal. Ele é um ditongo decrescente. Na tela, você vai ver que nós temos aí a letra D de dado, que deve ser a resposta a ser assinalada nessa questão. Então, gente, aproveitei a questão solicitada pelo colega, né, pelo Flávio Melo, para falar com vocês só o que é ditongo. E o que é ditongo crescente e decrescente, além de o que é vogal e semivogal.
Você faz parte desse grupo que pretende fazer um concurso militar? Ou mais, você faz parte de um grupo que faz um concurso feito por uma banca regional? Sabe aquela banca que você não encontra nada na internet porque ela é só banca que faz concurso daquela prefeitura específica? Ela nunca fez um concurso de um órgão público federal, nem de um órgão estadual, mas geralmente uma banca pequena costuma cobrar isso. Então, eu tenho aqui um curso, se você for lá no meu site, no www.ricardoerce.com.br, tem um produto lá chamado Exercitando Português. E um dos temas do Exercitando Português se chama ortografia e acentuação. Nessa parte de ortografia e acentuação, a gente trabalha, além da acentuação gráfica, além do emprego de letras, essa noção de ditongo, tritongo, hiato, dígrafo, encontro consonantal. Tem outros cursos lá no meu site também, que você tem por tema. Tem alguns escritos assim, fonologia. Pegue esse, para você se avaliar. E temos outros temas também, de pontuação, de concordância, de crase, desses que eu falei, que são mais usuais. Anote então o endereço e conheça www.ricardoerce.com.br.